Graças a Deus, boa noite, a paz do Senhor, olá, tudo bem? É uma alegria enorme poder retornar aqui nesta noite de final de semana, sexta-feira, para mais uma transmissão, para mais um momento de adoração, de culto ao nosso Deus. E com alegria poder dizer, até aqui tem nos ajudado o Senhor. É uma satisfação tê-los presentes, mesmo que virtual, mas presentes nessa transmissão, assistindo, participando. Eu quero cumprimentar a todos, a todas, amigos da fé católica, irmãos evangélicos, estender meu abraço. Hoje é o dia do abraço, então oferecer o meu abraço virtual para todos e todas que estão participando dessa transmissão, e quero abraçar nesse momento meu pastor presidente, pastor Jonatas Câmara, e em nome dele todos os pastores convencionais da IADAM e CEADAM. Abraçar também nossa igreja querida IADAM em Carauari, louvando a Deus pela vida de todos, pastores, dirigentes, obreiros e obreiras, líderes, membros e congregados. Abraçar minha família, que também nesse momento estamos cultuando a Deus. Eu aqui, vocês aí juntos cultuando o nosso Senhor. Quero neste momento louvar a Deus pela vida que Ele tem nos concedido. Graças ao Senhor, estamos aí em mais um final de semana, entrando em mais um final de semana. Foram grandes os desafios ao longo desta semana, com certeza muitas ciladas, muitas armadilhas, mas o Senhor, usando de sua graça e misericórdia, enviou os seus anjos para nos guardar e nos protegeu. Como diz o salmista, nossa alma escapou como o pássaro que escapa do laço do passarinheiro. O Senhor tem cuidado de nós. Eu quero nesse momento cumprimentar todos os que já estão conosco participando dessa live. Louvar a Deus pela vida dos irmãos, Esivaldo, irmão Carlos, RC Carlos, membro da nossa igreja também em Carauari. Cumprimentar todos e todas que estão online conosco. Quero com alegria convidá-los a estarmos neste momento fazendo dessa transmissão um culto racional ao nosso Deus. Um culto em ação de graças a Ele por todas as coisas que Ele tem feito por nós. Ainda estamos em um período de pandemia e por força de decreto e cooperando com as autoridades sanitárias e políticas, estamos afastados dos nossos templos, das casas de orações, e dessa forma, colaborando com estas autoridades, estamos nos reunindo em nossos lares e não nos templos, mas acreditando que logo tudo isso vai passar e voltaremos em breve aos nossos templos nos dias e horários de cultos para cultuar, bendizer, exaltar, enaltecer e glorificar aquele que era, é e sempre será digno de glórias, honras, louvores e adorações. Enquanto não voltamos aos nossos templos, igreja somos nós e, portanto, aonde nós estivermos, podemos cultuar a Deus, podemos adorar a Deus, podemos orar, podemos falar com Deus e Deus fala conosco. A palavra do Senhor diz que aonde estão os seus adoradores lhe adorando em espírito e em verdade, ali o Senhor estaria. E eu sei que Ele está aqui comigo como está aí contigo. E vamos, portanto, estar juntos nessa transmissão, fazendo desta um culto ao nosso Deus. Gostaria de, neste momento, convidar aos nossos amigos do Facebook, a todos os que estão conosco aqui, que visite o nosso canal no YouTube. E se você ainda não é inscrito no canal
do pastor Caio Valença. Vai lá, faz a sua inscrição, deixa lá o seu joinha, ative o seu sininho e você vai estar recebendo todas as semanas, no mínimo 3 mensagens para a sua edificação espiritual. É muito importante, muito mais nesse tempo, estarmos recebendo mensagem de Deus, ouvindo Deus falar conosco. Então você pode participar do nosso canal no YouTube, se inscrevendo e participando, deixando seus comentários, bem como compartilhando esse canal com seus amigos. E aqui pelo Facebook, Adan Carauari, você também pode participar desta evangelização, assistindo esta transmissão e logo depois compartilhando com seus amigos. Você fazendo assim, você estará levando esta palavra a outros que eu não alcanço, mas que fazem parte do seu ciclo de amizade, e lá você pode ajudá-los a receber também a palavra de Deus. Louvo a Deus pela vida de todos, e a partir de agora nós vamos nos debruçar sobre a palavra de Deus. Ele tem uma palavra poderosa para o nosso coração, bem como ainda cantaremos, louvaremos o nome do Senhor. Nós já cantamos aí com Gerson Rufino a música, que é música tema dessas nossas transmissões, Vai Passar, mas ainda cantaremos da harpa cristã, o hino de número 545, Porque Ele Vive. Teremos uma mensagem poderosa da palavra de Deus, como eu disse, e o texto é de João capítulo 11, você já deve ter visto aí na descrição. O tema dessa ministração, né, não é para a morte, mas é para a glória do Filho de Deus. E nós vamos receber uma palavra poderosa nessa noite. Prepara aí o seu coração, chama a sua família para participar desta transmissão. Como todo culto, nós não podemos iniciar um culto sem orar, sem falar com Deus. E nós vamos orar, vamos falar com Deus. Obrigado, meu Deus, por mais esta oportunidade, Senhor. Chegamos aqui por Tua graça, por Tua misericórdia. Somos gratos a Ti, Senhor. Obrigado por mais esta semana de atividades. Já estamos no final desta semana e podemos com alegria dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. Meu Deus, vai de encontro à necessidade de todos os que estão me assistindo agora. Que esse coração seja repleto de paz, que o Teu Espírito Santo visite essa pessoa e enche essa pessoa do Teu gozo, da Tua paz, e os milagres aconteçam na sua vida, em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, como nós anunciamos, vamos cantar um hino da harpa cristã, e Carlos José vai estar cantando. Você pode pegar a sua harpa, o hino de número 545 da harpa cristã. Com certeza você conhece e você vai com certeza ser edificado por essa palavra do Senhor, essa palavra que é bíblica, né? Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Glória a Deus. Para me salvar, canta comigo aí. Na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Canta ao Senhor. Mas eu bem sei
que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, irei à glória. Porque Ele vive, porque Ele vive, posso crer. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Glória a Deus, a minha vida está nas mãos de Jesus, a sua vida também está nas mãos do Senhor. Não poderia estar em mãos melhores, não é? Ele cuida muito bem de nós. Glória a Deus. Participe dessa transmissão, deixe aí o seu comentário, glorifique a Deus. Estamos cultuando o Senhor no culto do lar. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Glória a Deus. O Senhor merece toda a glória, toda a honra, graças a Deus. Como é bom ter a certeza de que nossa vida está nas mãos de Jesus, está nas mãos dele que tudo pode, aquele que disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Louva a Deus pela vida aí de todos os irmãos. Estou vendo aí a Carol que está também acompanhando nossa transmissão, e ela nos cumprimenta e diz: o irmão Figueiredo e família estão ligados. Carlos Figueiredo, meu amigo, meu irmão, que saudade, tanto tempo, rapaz. Entra em contato conosco. Deus hoje tem uma palavra poderosa para a sua vida. Deus te abençoe. Dessa forma, continuando esse culto ao nosso Deus, culto no lar, para você que chegou agora, esta é mais uma transmissão da IADAN em Carauari. Este que vos fala é o vosso amigo de sempre, pastor Caio Valença. Para você que chegou agora, estamos nesta noite cultuando o Senhor. Hoje é dia de culto no lar. Estamos colaborando com as autoridades sanitárias e políticas. Não estamos impedidos de entrar nos nossos templos e cultuar, porque nenhum decreto pode estar acima de uma lei constitucional. E o artigo 5º da Constituição Federal nos assegura o direito de liberdade de culto, crença e liturgia. Crença e liturgia. Desta forma, nós temos, graças a Deus, ainda estamos num país democrático, com um Estado laico, onde temos total liberdade para cultuar o Senhor. Está assegurado por lei o direito de cultuar a Deus, inclusive o direito da liturgia. Está assegurado por lei a nossa liberdade de crença, culto e liturgia. E nós não estamos impedidos, decreto nenhum pode suplantar o direito e o poder de uma lei constitucional.
O que nós, enquanto igrejas, pastores, convenções, instituições religiosas estamos fazendo é colaborando com as autoridades nesse projeto, ou melhor, nessa estratégia de combate a esta pandemia, a doença Covid-19. E falando desta maldita enfermidade, nós lamentamos a todos que perderam nesta pandemia os seus entes queridos e abraçamos a todos. Hoje é o dia do abraço e nós abraçamos a todos e oferecemos os nossos mais sinceros sentimentos a todos os que perderam seus entes queridos nesse período de pandemia. É lamentável no mundo inteiro, o número é assustador de pessoas que infelizmente foram vítimas deste vírus, desta doença, e que a mais das mortes, as famílias que ficaram sequeladas são seus entes queridos. Mas graças a Deus estamos vendo Deus agindo. Deus está agindo em favor da humanidade. Graças ao Senhor já podemos ver cada dia o número sendo reduzidos. Graças a Deus caindo cada dia, vai caindo mais o número de pessoas contagiadas, contaminadas, e também graças a Deus porque vai aumentando o número de curados. Enquanto está diminuindo o número de contaminados, está aumentando o número de curados, graças a Deus. Isso é resposta das nossas orações. Foram muitos os planos, foram muitos os planos políticos, foram muitas as estratégias, todas foram válidas. Todas as estratégias foram válidas em combate a esta pandemia. Desde o isolamento social, o distanciamento social, o uso do álcool em gel, a máscara, todas essas estratégias foram importantes. Todos os planos foram importantes, mas nós sabemos que é Deus quem está trabalhando, porque se não for Deus que guarde a cidade, em vão vigia a sentinela. Se não for Deus que haja milagrosamente em favor da humanidade diante de um quadro de pandemia como este, da Covid-19, em vão seria o trabalho de todos os governos, de todos os estados, de todos os governos em combate ao Covid-19. Eu dedico toda a glória e toda a honra a Deus, mesmo reconhecendo o trabalho importantíssimo que autoridades políticas, científicas fizeram em combate à Covid-19. O trabalho dessas pessoas foi de suma importância. A bem da verdade, lamentamos porque muitos estão se aproveitando desse período de pandemia, lamentavelmente, para satisfazer os seus egos, para satisfazer a sua ganância, para satisfazer os desejos do seu coração. Infelizmente, muitos estão se aproveitando desse momento para tirar proveitos em torno dos seus interesses. Mas nós temos aí muitos profissionais que nessa noite eu quero fazer uma homenagem, como os profissionais médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos de enfermagem, todos os especialistas da medicina, bem como aqueles auxiliares que estão lá nos bastidores, desde o auxiliar de serviço geral, que fica lá muitas das vezes invisível à sociedade, mas presta um serviço importantíssimo também em combate a esse vírus que está aí, principalmente instalado dentro das unidades hospitalares. Então vai aí a nossa homenagem a todos os profissionais da saúde, profissionais da segurança pública, todos os que têm colaborado com essa estratégia de controle, combate e controle da Covid-19. E eu quero nesse momento me dirigir a todos os amigos, irmãos que estão nesse momento cultuando a Deus, convidando-lhes a abrir a sua Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus que escreveu João no capítulo 11. Evangelho de João, capítulo 11. Nós vamos fazer uso desta palavra do Senhor e vamos
ouvir o Espírito Santo nos falar, porque quem vai falar aqui não é o pastor Caio, quem vai falar aqui é o Espírito Santo. Faço minhas as palavras do profeta João Batista. Importa que eu diminua e que ele cresça, que eu desapareça e ele apareça. Então pega aí a sua Bíblia, por favor, vou dar tempo para você abrir a sua Bíblia em João capítulo 11. João capítulo 11 vai relatar a enfermidade e a morte de Lázaro. Esse capítulo é um capítulo que o evangelista João escreve e diz o porquê e para que escreveu. João, o evangelista, ele no próprio evangelho de Jesus que ele escreve, ele deixa claro que ele escreve esse evangelho para que creiam aqueles que vão ler, aqueles que vão tomar conhecimento desses registros do Evangelho de João, mas principalmente sobre o milagre que Jesus realiza aqui no capítulo 11, ele diz que ele escreve esse milagre para que creiais em Jesus como o Cristo. Glória a Deus. Então ele faz questão de explicar o porquê que ele escreve sobre o milagre da ressurreição de Lázaro. Eu gostaria de ler com você a partir do verso 1 que diz assim: estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de Marta, sua irmã. Verso 2: e Maria era a que ungiu o Senhor de unguento e lhe limpou os pés com os seus cabelos. E Lázaro, que estava enfermo, era seu irmão. Versículo 3. Enviaram-lhe, pois, suas irmãs para dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Verso 4. E ouvindo isto, Jesus disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus por ela seja glorificado. Esse texto, até aqui o verso 4, esse texto segue falando sobre esta enfermidade e a morte de Lázaro. Esse texto que nós lemos, como eu já disse, o escritor, o evangelista João, ele deixa claro que ele registra o milagre da ressurreição de Lázaro para que creiais em Jesus como o Cristo. Eu não sei se você já pegou, mas esta é a mensagem. Creia em Jesus como o Cristo, que também significa dizer, creia em Jesus como Deus. Muito bem, a partir do verso 1, João, o evangelista, escreve: havia na aldeia ou cidade chamada de Betânia, ali uma família, 3 irmãos, os quais a Bíblia diz que Jesus amava muito. Jesus amava essa família. E dá para ver que uma hora e outra, Jesus passando por Betânia fazia parada nesta casa. Essa casa recebia sempre muito bem Jesus. Nós podemos lembrar daquele episódio em que Jesus vai a esta família e Maria, que eram 2 irmãs de Lázaro, Maria e Marta, a Bíblia diz que Maria, ela vai aos pés de Jesus e ali fica cuidando de Jesus e logo depois assentada, honrando Jesus, lhe ouvindo e aprendendo com ele. Marta, sua outra irmã de Lázaro, vai à cozinha e fica lá cuidando das atividades domésticas e fica inclusive preocupada porque está sozinha e questiona Jesus por que Jesus também não manda Maria ajudá-la, uma vez que ela está sozinha trabalhando e Maria está sentada
E Jesus repreende dizendo: Marta, Marta, porque andas tão ansiosa? E aí ele diz: Maria escolheu a melhor parte. Pois é, nessa casa, nesta cidade, havia essa família de 3 irmãos: Lázaro, Marta e Maria. Maria e Marta. E a Bíblia diz, neste texto que nós lemos, que Lázaro veio a enfermar. A Bíblia não nos diz dos detalhes, mas ele adoeceu. E a sua doença agravou o quadro. E a sua saúde ficou comprometida de tal modo que ele estava prestes a morrer quando as irmãs de Lázaro decidiram informar Jesus sobre a doença, sobre a situação em que estava Lázaro, uma vez que Jesus era muito amigo dessa família e elas acreditavam em Jesus como o Cristo. Se não for assim, e se não for por essa razão, certamente elas não teriam mandado informar Jesus acerca da situação que Lázaro se encontrava. E chegaram a Jesus e disseram: olha, teu amigo Lázaro está muito doente e o quadro dele parece irreversível. E aí Jesus Cristo surpreende, tem certas respostas de Jesus que a gente precisa estar no mundo espiritual para entender. Jesus surpreende aquelas pessoas dizendo: essa enfermidade de Lázaro não é para a morte, essa enfermidade é para que o Filho de Deus por ela seja glorificado. Glória a Deus. A Bíblia Sagrada diz que passa um tempo e alguns dias depois Jesus resolve ir a Betânia. Por sinal, os discípulos de Jesus o questiona por que voltar para Betânia, uma vez que em Betânia ele fora hostilizado. E Jesus diz: vamos lá. E Jesus, chegando às proximidades da casa de Lázaro, aquele que era o Lázaro, o amigo, aquele que lhe acolhia nas suas passagens por Betânia, e já sabendo Jesus que ele havia morrido, porque disseram para Jesus que ele havia morrido, a Bíblia diz que Marta, ela não espera Jesus chegar na sua casa, ou entrar na sua casa, mas vendo Marta que Jesus se aproximava, Marta então, ela corre até onde está Jesus e diz: ah, Senhor, se tu tivesse chegado antes, meu irmão não teria morrido. Percebemos que, apesar de Marta, uma vez e outra, estar meio desligada no mundo espiritual quanto ao valor de estar na presença de Deus, mas ela era uma crente que também confiava e cria muito em Jesus. Veja que ela, em momento algum, ela reclamou, ela questionou, ela xingou Jesus por não ter atendido o chamado na hora em que elas chamaram, mas ela declarou, Marta, ela declara: se tu tivesses chegado antes, nosso irmão não teria morrido. Uma coisa me chama a atenção antes de entrar nesse episódio da história. A Bíblia Sagrada diz lá no verso 35, por sinal, o versículo de número 35 de João, capítulo 11, é um dos menores versículos da Bíblia Sagrada. A Bíblia diz que quando Jesus ele sabe que Lázaro morreu, a Bíblia diz que Jesus chorou. Jesus literalmente chorou. Jesus ele chora porque ele é Deus. E Jesus chora porque ele tem sentimento. Deus tem sentimento.
Assim como nós temos sentimentos, Deus também tem sentimento. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte de ninguém. Eu tenho ouvido muitos malucos com algumas postagens nas redes sociais dizendo que Deus está pedindo a conta do que fizeram no carnaval e estão morrendo muita gente. É Deus pesando a mão, é Deus castigando. Não, pelo amor de Deus, não digam isso. Nosso Deus não tem prazer na morte de ninguém. A Bíblia diz nem do ímpio, nem daquele que zomba, nem daquele que o afronta. Deus é amor. Ah, mas Deus é justiça, sim, também. Mas nós estamos num tempo chamado tempo da graça. E nesse tempo Deus não está aplicando a justiça, Deus está aplicando a graça. Deus não tem prazer na morte de ninguém. Veja que a Bíblia diz que Jesus chorou. Ele se compadece da dor da humanidade. Eu não tenho dúvidas de que Deus, Ele tem chorado com aqueles que choram nesse momento por conta dessa pandemia. Meu Deus, quantos empresários, microempresários, hoje eu assistindo algumas reportagens, empresários chorando, as suas empresas quebraram, os seus negócios quebraram, suas lojas fechadas, não podendo vender, não podem pagar suas contas, funcionários demitidos, famílias passando necessidades. Graças a Deus, porque Deus é extremamente misericordioso de nós. Deus colocou nessa nação um presidente que podem acusar ele de tudo, menos de corrupto. Podem acusar ele de muitas coisas. Podem questionar o seu modo de falar, o seu modo de agir, mas não podem falar de que ele é corrupto, como lamentavelmente nós tivemos ao longo de décadas, presidentes, governantes dessa nação, que infelizmente estão atolados até a alma em corrupção. E por que eu estou fazendo esse comentário? Para dizer que graças a Deus, que Deus usou de misericórdia, fez uma intervenção no Brasil, permitiu que esse presidente, nosso presidente, que está aí, não pactuasse ou compactuasse, ou participasse, melhor dizendo, de atos de corrupção, e fez dos seus primeiros meses de governo uma excelente administração, de maneira que conseguiu trazer bons resultados à economia desse país, de maneira que armazenou certas riquezas para que nesse período de pandemia, pessoas que estão vivendo um caos, não por conta diretamente da enfermidade, mas indiretamente por conta dessa enfermidade, porque por causa dessa pandemia, muitos perderam seus empregos formais e informais, formal e informal. Empresários quebraram, pessoas deixaram de ter a sua fonte de renda. E graças a Deus, através de uma gestão responsável, havia caixa suficiente para estender as mãos à maioria dos principais menos favorecidos dessa nação, com essa ajudazinha que estão dando num período de 3 meses. Deus é tão maravilhoso que, sabendo que a nossa nação iria passar por toda essa situação, Deus preparou, desde o momento em que veio um novo presidente com um coração voltado ao bem dessa nação, para administrar de forma justa, responsável, de maneira que existia em depósito riquezas que poderiam compartilhar com os menos favorecidos e dessa forma diminuir o sofrimento dos principais brasileiros, os que mais sofrem, das classes que mais sofrem da nossa nação. Eu já vejo isso como misericórdia e graça de Deus.
Eu já vejo isso como uma prova de que Deus, Ele tem sentimentos e Ele se compadece daqueles que passam por necessidades, que enfrentam dificuldades. E eu dizia, antes desse comentário, que Deus não tem prazer da morte de ninguém. Está aí o versículo de número 35. Jesus chorou. Ele se importa com a tua situação. Ele se importa com a tua dor. Ele se importa com a sua situação. Acredite. O evangelista João, quando ele escreve sobre o milagre da ressurreição de Lázaro, ele escreve para que creiais, diz ele, para que creiais que Jesus é o Cristo. E como o Cristo, ou seja, como Deus que Ele é, os seus sentimentos são os melhores por nós. Ele se compadece da nossa dor, Ele se compadece com a nossa dor, Ele se compadece com a nossa situação. Se estamos alegres, Ele está alegre. Se estamos tristes, Ele está triste conosco também. Ele está triste pela nossa tristeza. E a Bíblia diz que Jesus chora e se dirige então a Marta e Maria e pergunta: aonde está Lázaro? É o momento que dizem: Lázaro já está morto e há mais de 3 dias ele está sepultado. Me digam aonde ele está. Jesus é o Cristo. Diga para quem está aí do seu lado: Jesus é o Cristo. Entendeu? Jesus é o Cristo. A Bíblia diz que Jesus vai até o local aonde está o corpo de Lázaro, sepultado. Chegando lá, a Bíblia Sagrada diz que Jesus dá ordem a quem está ali acompanhando, porque onde Jesus ia, sempre muitas pessoas iam. E Jesus dá ordem para que retirem a pedra do túmulo onde estava o corpo de Lázaro. Eu poderia falar a noite toda sobre esse texto. Jesus manda tirar a pedra. Jesus, ele diz àqueles que estão ali: tirem a pedra. Eu aprendo aqui uma coisa muito importante. O que o homem pode fazer, Jesus ou Cristo não fará. Aquilo que o homem não pode fazer, Jesus ou Cristo, ele fará. Eu não sei qual é a tua situação, mas o Senhor te manda dizer: o que tu podes fazer, faça. Ele não fará o que você pode fazer. Estava ali um homem morto, já em estado de decomposição. Sua matéria estava em estado de decomposição. Já há vários dias morto, sepultado. Ninguém podia dar a vida àquele homem. Mas a pedra do túmulo eles podiam remover. E Jesus diz: remove a pedra. E as pessoas removeram a pedra daquele túmulo. E Jesus, agora, o Cristo, ele chama Lázaro pelo seu nome. E a Bíblia registra. E sabe, Jesus te conhece pelo teu nome e sobrenome. É muito importante ser íntimo de Jesus. É muito importante ser íntimo de Jesus. Ele precisa dessa intimidade para agir na tua vida. Seja íntimo de Jesus. A Bíblia diz que então Jesus, ele diz, Jesus, o Cristo, ele diz: Lázaro, sai para fora. Quantas vezes você já leu esse texto e nunca parou para observar ou para questionar o porquê Jesus
chama Lázaro pelo nome? Eu poderia dizer duas coisas. Primeiro, porque Jesus o conhecia Lázaro, assim como Lázaro conhecia Jesus, enquanto com vida, Jesus também conhecia muito bem Lázaro. Segundo, sabe por que Jesus, ou Cristo, disse: Lázaro, sai para fora? Porque ele estava dentro de um cemitério. Ali havia, com certeza, centenas, se não milhares de pessoas sepultadas ali. E quem agora estava falando não era só o Jesus. Era Jesus, o Cristo. Você está entendendo? Se ele ali abre a boca e diz: ressuscita, sem dar nome, ia dar uma quebradeira de túmulo ali, porque a palavra de Cristo é poderosa. E Jesus o chama Lázaro, e a Bíblia diz que Lázaro, ele sai do túmulo. E um detalhe, a Bíblia diz que o seu corpo estava todo enrolado, como era de costume, e até os dias de hoje é o costume dos judeus, envolver o corpo do falecido em mantos. Ele estava ali quase que mumificado. E a Bíblia diz que Lázaro sai para fora. Eu quero até acreditar que ele sai flutuando, provavelmente, já que ele está tão enrolado com tantos panos, que a própria Bíblia diz que Jesus chama alguém e diz: desatai-o, porque ele está todo amarrado de pano. E a Bíblia Sagrada diz que aquele que estava morto reviveu, e o que estava acabado, o Senhor ressuscitou. O Cristo disse a Lázaro morto, em estado de decomposição: sai para fora, e ele torna a vida, ressurreto, ressuscitado. E o Senhor entrega as suas irmãs, restitui a alegria daquela família, restaura aquela família, e aquilo que parecia impossível, o Senhor tornou possível. Eu trago hoje esse milagre de Jesus em Betânia para dizer: o Cristo muitas das vezes permite que passemos por certos estreitos, apertos, dificuldades, para que o nome de Jesus, o Cristo, o nome dele seja glorificado. Farei minhas, com a permissão do Espírito Santo, as palavras do Senhor Jesus quando der a resposta àqueles que disseram acerca do estado de Lázaro, da morte de Lázaro. E me dirijo a você, olhando dentro dos seus olhos, para lhe dizer: esta doença não é para a morte. Esta luta que tu estás passando não é para a tua morte, não é para a tua vergonha, não é para a tua decepção. O que está acontecendo na tua vida é para que o nome do Filho de Deus seja glorificado. Te alegra no Senhor. Por mais que pareça estar acabado, por mais que o quadro pareça irreversível, Jesus, ou Cristo, é quem está no controle da tua vida. Como é importante Jesus estar, como é importante ter Jesus. Jesus estava sempre com aquela família, e aquela família tinha Jesus como amigo. Lázaro tinha Jesus como amigo. Seja amigo de Jesus. Convida Jesus para ser teu amigo. Jesus disse: essa enfermidade não é para a morte.
Não é para a morte. Você está entendendo? Eu estou querendo parar essa mensagem, mas o Espírito Santo não me deixa. Eu vou repetir mais uma vez, olhando dentro dos seus olhos. Esta causa, essa luta que tu estás passando, esse gigante que está se levantando contra ti, não é para a tua morte, mas é para que o Filho de Deus, por ele, seja glorificado. O Senhor que ressuscitou Lázaro e restituiu a ordem, a alegria, o gozo daquela família, devolvendo o seu ente querido, é o mesmo dos dias de hoje. Creia em Jesus como o Cristo. Jesus não foi apenas um rabi, ele não era apenas um mestre, um intelectual. Jesus não veio ao mundo para ser reconhecido como um mestre, como um intelectual. Ele não precisa disso. Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus, é Deus. E ele disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Marta, Maria, quando viram Jesus, disseram: ah, Senhor, se tu tivesses vindo antes, nosso irmão não teria morrido. Mas uma coisa me chama a atenção. A Bíblia Sagrada diz que ela ainda diz assim: mas eu creio que o que tu disser, a tua palavra dita, tudo que tu disser, há de se cumprir. Tudo que tu falar, há de se cumprir. E aí, a palavra do Senhor diz que Lázaro ouviu a voz, estando morto, do Cristo. Ouça a voz de Cristo. Ouça a voz de Cristo, que nesse momento fala ao teu ouvido. Esta enfermidade não é para a morte. Esse mal que te sobreveio não é para a tua morte. O que está acontecendo é para que o Filho de Deus seja glorificado por isso. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Creias em Jesus como o Cristo, Deus, que tem todo o poder no céu e na terra. Eu quero orar por ti em nome de Jesus. Meu Deus, meu Pai, obrigado por tua palavra, Senhor. Obrigado em o nome de Jesus por tua palavra. Louvado seja o teu nome, Senhor. Bendito seja o teu nome e bendita seja a tua glória. Senhor, vem agora, meu Pai, receber a nossa gratidão em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Acredite que Jesus, o Cristo, ele se importa com a tua dor, com o teu sofrimento, com a tua situação. E eu vou lhe dizer algo: é mentira do diabo que você está sozinho, sozinho. Jesus está contigo. E por que ele ainda não agiu? Calma. Há um tempo chamado Kairos, que esse é o tempo que Deus age. Tenha paciência. Espera. Porque quem espera no Senhor alcança. Chegou o momento de fazermos a oração da fé. Se você deseja participar desse momento, eu quero convidá-lo a orar comigo em nome de Jesus. Se você precisa de oração, faça o seu pedido de oração. Se precisa de oração por alguém, faça o seu pedido de oração
e nós vamos orar por você. Depois dessa transmissão, eu vou ter um momento de oração para apresentar a Deus todos os pedidos de oração. Eu quero orar por você agora, em nome de Jesus de Nazaré. Senhor meu Deus, chegou o momento da oração da fé. Porque tu vives, podemos crer no amanhã. Como as letras deste hino de número 545 da harpa cristã, nós declaramos aqui, meu Deus, a nossa fé e a nossa crença no Senhor e no seu poder. Em nome de Jesus de Nazaré, meu Pai, meu Deus, em nome de Jesus, ó Cristo, eu te apresento, Senhor, a vida dessas pessoas que comigo oram, Pai. Senhor, eu não sei qual é a necessidade, eu não sei qual a situação, mas tu sabes. Entra, meu Deus, nessa batalha em favor do teu servo e da tua serva. Desembaraça o que está embaraçado. Ajuda essa pessoa. Dá inspiração, sabedoria, estratégia. Abre os olhos, a mente, para ver, compreender e o ânimo para agir. Em nome de Jesus, aos enfermos, eu invoco o que está escrito na tua palavra. Estes sinais seguirão os que creem em meu nome, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Em nome de Jesus, eu estendo as minhas mãos em direção a essas pessoas que me assistem ou por aquelas por quem elas pedem oração, para repreender, em nome de Jesus, a enfermidade. Seja, em nome de Jesus, curado, curada. Na autoridade do nome de Jesus, toda opressão, depressão maligna, bate em retirada no nome de Jesus Cristo. Na autoridade do nome de Jesus, todo espírito que tenha oprimido pessoas no vício das drogas, no álcool, no mundo da criminalidade, que tem trazido a violência ao lar, seja dissipado esse espírito maligno e que seja restituída a paz, o amor e a união dessa casa, dessa família. Meu Deus, em nome de Jesus, te apresento aqueles que estão nos leitos dos hospitais. Vai lá, Senhor, e sopra nos pulmões daqueles que estão, Senhor, no vale da sombra da morte. Meu Deus, por mais que as autoridades não reconheçam, mas eu reconheço que é tu que está agindo. É o Senhor que está aumentando o número dos tratados e curados no mundo inteiro. Tu estás agindo e eu creio que muito em breve tudo isso vai passar e voltaremos, meu Deus, à nossa liberdade de ir e vir, bem como de te cultuar, congregar. Oro, meu Deus, te pedindo e te agradecendo em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Deus te abençoe. Encerramos aqui mais uma transmissão. Agradeço a todos pela sua assiduidade. Todos os dias de culto estão aqui, pela sua presença aqui conosco, pelos seus comentários aí dando glória a Deus. E cumprimento a todos na paz do Senhor. Desejo uma noite abençoada para todos. Um abraço virtual para todos no dia do abraço. Sintam-se abraçados. Que Deus vos conforte, console o coração. Que sintam-se amados e queridos pelo Senhor. E que esse afago espiritual de Deus possa encher o teu coração de paz. E como, por graça e misericórdia de Deus, como profetas de Deus, em nome de Jesus nós anulamos todas as profecias de morte, todas as profecias de caos, que pessoas têm vindo a público nas redes sociais, nas rádios e televisão, para dizer que o tal do pico da Covid-19 vai se estender até em junho. Em nome de Jesus, nós anulamos essas palavras de maldição. Na autoridade do nome de Jesus Cristo, frustrados e envergonhados serão todos os profetas do caos que têm profetizado maldição e caos para a nossa cidade, nosso estado, nossa nação e o mundo. Em nome de Jesus profetizamos cura à nossa cidade, ao nosso estado, à nossa nação e para o mundo. Em nome de Jesus Cristo,
os números não subirão. E se alguns números subirem, hão de subir para dizer que foram curados e não para dizer que foram contaminados. Em nome de Jesus, a maldita curva já está sendo achatada e em nome de Jesus, isso tudo vai passar. Deus os abençoe, que haja paz de Deus no seu coração e até a nossa próxima transmissão. Não esqueça de compartilhar essa mensagem com seus amigos do Facebook, Twitter, Instagram, no YouTube, aonde você tiver acesso às redes sociais, compartilhe. E se você ainda não é inscrito no nosso canal no YouTube, vá lá, nos dê o prazer de estar inscrito no nosso canal. Canal do Pastor Caio Valença, se inscreva, acione lá o sininho e nós vamos estar lhe oferecendo mensagem de Deus para o seu coração. Um beijo e até a próxima transmissão. A paz do Senhor.